Gente, eu tô falando aqui um tempão, senhor. Vocês estão vendo direitinho? Sim. Ah, tá. Então tá bom. Para quem não estava, não sei se alguém não estava na última aula, né, na quinta passada, mas eu estava falando de tabela periódica. Então, vou continuar daqui, tá? Então, assim, vai ser uma continuação da última aula. Rapidamente. Oi? A senhora pode dar um resuminho da última aula? Tava com problema na internet, não consegui te ouvir direito. Ah, tá. Calma aí. Você tá me ouvindo bem agora? Estou. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Não preparei em forma de resumo, mas eu vou falando as coisas que eu pontuei. O que, que a gente precisa saber? Ai, se eu já aceitar um saco, né? Vamos ver aqui o quanto eu consigo dar. Eu vou botar, eu acho que no máximo daqui que eu consigo perder um pouco menos de tempo. Ó, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver bem? Se vocês conseguirem falar para mim, boa tarde. Eu vou continuar a aula aqui. Vou fazer um breve resumo. Aí, olha só, quem falou comigo? Porque eu vou tentando identificar, gente. Se você puder. Clarice? É Clarice? Tá, eu vou repetir aqui que a Clarice pediu. Vou fazer tipo um resumo do que eu falei, né? Na semana passada. Então, assim, basicamente, depois eu vou fazer algumas perguntas a partir disso. Mas o que, que vocês precisam saber? As partículas fundamentais, né, do átomo, que são prótons, nêutrons e elétrons, né? Isso é importante. O próton e o nêutron, eles estão no núcleo, e o elétron, eles estão na chamada eletrosfera, esse círculozinho aqui, que, né, é uma região aqui. E o elétron, ele está em uma região específica, que é chamada de orbital ou camada. Então, e o que caracteriza um elemento químico, né? Tipo assim, o carbono. O que caracteriza o carbono? É o número atômico, que é o número. O que é o número atômico? É o número de prótons que ele tem. Então, não vai ter outro elemento com um número de prótons igual a 6, né? Todo número de prótons igual a 6 se refere ao carbono, tá? Então, acho que essa parte aí que vocês precisam saber. E geralmente na tabela periódica a gente tem um número de prótons e o número de massa. O número de massa nada mais é que o número de prótons, que é a sigla dele é o Z maiúsculo, mais o número de nêutrons. Geralmente, o que vocês precisam saber disso aqui também, do elemento químico? O menor número é o número de prótons e o maior número é o número de massa, tá? Pode ser, o mais correto, vamos dizer assim, é ser representado assim, o número de prótons embaixo e o número de massa em cima. Mas nem sempre isso é o que acontece na prática, né? Professora, Oi, boa tarde. boa tarde. Teria possibilidade da senhora voltar um pouquinho? Em que? Voltar um pouquinho antes. Eu tô voltando desde o início da aula, eu tô falando meio rápido. Vocês querem que eu fale mais devagar É ou... porque essa é a primeira aula minha. Ah, tá. Tá bom. Camila, eu tenho todas as aulas salvas lá no Google Classroom. Não sei se você conseguiu acessar. Sim, eu consegui. Mas
assim, como a primeira aula eu não consegui adiantar, o que aconteceu? Eu voltei como se fosse os conceitos na última aula, né, antes da Sexta-feira Santa, né, tipo, antes do feriado de semana passada, eu fiz uma aula, tipo, pré-química orgânica, porque o que eu dou aqui é a química 1, que é a química orgânica. E aí, foi até a Clarice me pediu para ir voltando, né? Tipo, vocês são da reclassificação, eu acho, né? Que vocês entraram essa semana, certo? Isso. Então, se vocês quiserem até, eu posso, assim, tirar mais dúvida de vocês, mas é porque, assim, eu não estou conseguindo avançar onde eu preciso avançar. Então, por isso que eu estou voltando meio rápido aqui, mas você está entendendo? É porque o que acontece? Eu vou explicar, né? Expliquei para os meninos nas outras aulas. Os conceitos que eu preciso da química orgânica geralmente vocês veem no terceiro ano do ensino médio. E vocês precisam de conceitos de primeiro e segundo ano, que seria química inorgânica, química geral. E muita gente não teve, né? Que eu constatei que não teve, ou não teve uma base boa. E aí aconteceu de eu ter que voltar para conseguir dar a matéria. Mas aí, nesse tempo, já é minha terceira aula. Eu não consegui chegar na minha primeira aula de química orgânica mesmo. Então, eu preciso adiantar isso. Por isso é que eu marquei essa aula mais cedo, para a gente adiantar algumas coisas. Mas eu acho que, assim, se você conseguir ler o material, se quiser tirar dúvida comigo direto lá no WhatsApp, pode falar comigo. Meu nome é Amintia, né? É, eu acho que vai ser mais fácil, não sei. Porque senão eu sempre vou ter que estar voltando. Eu não sei qual seria Tá, a então melhor. pode ser. Então. Eu vou dar uma lida e qualquer coisa eu te chamo no zap, para também não te atrapalhar. Tá, não é isso que eu queria pedir. Até outras pessoas que eu não sei quem são, né? Exatamente o nome, porque eu tô com dificuldade, né? São muitas pessoas. Aí, se vocês puderem me chamar, tem todas as aulas com as anotações, tudo certinho já lá, tem as gravações. Pode me falar, eu sou muito tranquila, assim, de falar. É porque, entendeu? Senão nunca vou conseguir. Não, eu entendi, tudo bem. Depois eu dou uma. Tá bom, então. Obrigada. Continuando, nada. Continuando aqui. Clarice, você que pediu, você vê se eu tô muito rápido, porque aí vocês já viram essa parte. Mas se vocês quiserem que eu repita mais devagar, aí eu vou falando. Não, professor, o ritmo tá ótimo. Tá bom, então. Só para saber mesmo. Edvander. Ó, eu tô fazendo um breve resumo da aula anterior, tá bom? É, então, o que que acontece? Né, como eu falei, o elemento químico, geralmente, o que você precisa saber é que o número menor, né, que a gente vai encontrar na tabela periódica ou na representação dele, é o número atômico, né, o número de prótons que ele tem, e isso que diferencia o elemento químico. Então, e o maior é o número de massa, tá? Então, a gente vai ver aqui, a gente viu essa parte, é uma parte mais chata, e que eu não queria me aprofundar muito, porque vocês vão ver isso com o professor Iago, né? Depois. Então, assim, é mais para vocês entenderem o porquê de quantas. Aqui na química orgânica a gente trabalha com a química de carbono. Então, para saber quantas ligações o carbono faz, essa parte toda, a gente precisa dessa teoria. Então, para que vocês não entendam, a mente aceita isso, né? Aceita que é 4 ligações, aceita que é 2 ligações. Então, queria mostrar isso para vocês, tá bom? Então, a gente tem o quê?
cada camada, né? Eu falei lá atrás que cada camada era um orbital. Mas, e o que isso significa? A gente tem aqui o núcleo, que é o prótons e nêutrons. A gente tem a primeira, a segunda, a terceira, até a sétima camada aqui, né? Se a gente fosse distribuindo, e a gente distribui isso como, né? A partir dos elétrons que o elemento tem. A Míntia, como que eu vou saber o número de elétrons? O número de elétrons é igual ao número de prótons, igual ao número atômico do elemento, né? Quando o elemento está neutro, está no seu estado fundamental, que é como a gente vê ali na tabela periódica, tá? Então, assim, eu tenho 6 de número atômico, que é o caso do carbono. Eu, então, vou ter 6 elétrons aqui para distribuir. Aí, o que acontece? Cada camada tem um número específico de elétrons com a capacidade máxima. O que a gente quer ver? Qual é o objetivo? A gente tem que chegar na estabilidade. Quando ela está preenchida, ela gera mais estabilidade, né? Então, a gente vai ver hoje a regra do octeto. E aí, tem super a ver com isso aqui, né? Aí eu vou falar com vocês mais para frente, mas o foco é na estabilidade. Então, a gente tem aqui, primeiro, esse 1 aqui é o número da camada, que vai de 1 a 7, e tem esses subníveis, S, P, D e F. Cada um tem o número máximo de elétrons a serem distribuídos. Minty, eu preciso saber isso agora? Não, sabe? O que você precisa saber agora basicamente, SP aqui, tipo assim, S é 2, só cabem 2, né? Como o hidrogênio, entendeu? Só cabem 2. E o P só cabem 6. Mas você precisa saber esse número agora? Não, tipo assim, é só porque eu vou mostrar isso para vocês na prática, porque que isso é importante. Se eu tenho só um próton no hidrogênio, que é um elemento assim, eu não sei se vocês lembram, deixa eu botar aqui para botar caneta. A gente. Me perdi aqui, o que eu ia falar. Não, tá, lembrei. A gente tem os elementos mais ligados ao carbono, são hidrogênio, Chomps. Não sei se vocês lembram dessa sigla que eu dei na primeira aula, lá no início. Aí, então, esses aqui são os elementos mais ligados ao carbono. Então, é hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, esses aqui, a gente precisa saber quantas ligações eles fazem com o carbono, né? Então, aqui eu já mostrei um exemplo do hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron distribuído, né? Na primeira camada, que é a camada K. Então, ele só tem, né, um. Agora, como o carbono tem 6, ele já usa o subnível P, que é, tipo assim, tem 6, o máximo de 6 elétrons para distribuir, mas aqui ele só tem 4 na camada 2, né, que é a camada L, tá? Então, essa camada 1, que é a K, ela tá completa, né? Então, é o que eu falei para vocês, com mais 4 elétrons para distribuir, ele fica completo, né, e gera essa estabilidade, tá? Então, aí aqui a gente já chega mais ou menos onde a gente parou, que é a tabela periódica. Vou aceitar aqui. Tá bom. Eu vou voltar aqui com a aula. Então, o que
eu preciso saber de tabela periódica, professora. Eu preciso saber uma coisa, que ela está organizada de forma crescente de número atômico. O que é isso? Aqui, ó, o hidrogênio é 1. O próximo é o 2. Tipo assim, o número atômico 2. Depois o 3, o 4, o 5, o 6, 7, o 8, 9, 10 e assim por diante. Vai, tipo, da esquerda para a direita, né? Sempre assim, na linha. Então, isso vai aumentando, né? Aumenta o número para a direita. Então, a gente vê que essa seta dourada aí, ela vai aumentando, sabe? Para a direita, tá? Isso a gente. A mente, o número de massa pode ser parâmetro para a tabela periódica? Não, não pode ser. O que caracteriza o elemento é o número atômico, tá? Então, só pode ser organizado por ele. Aí aqui a gente estava vendo, né, que os períodos, né, são as linhas horizontais da camada da tabela periódica. Então, cada um se refere a um período. A primeira linha é o primeiro período, que corresponde à camada 1, que é a camada K. Tá? Segundo período, camada 2, que é a camada L. E assim por diante. Então, aqui o número do período indica o número de níveis eletrônicos, que é a mesma coisa que a camada aqui. Então, é isso. O máximo são, tipo assim, são 7 períodos no total da tabela periódica. Amiga, Oi. você poderia voltar rapidinho só na tabela periódica? Deixa eu perguntar. Tipo assim, um elemento, eu posso identificar a camada de valência só pelo número de prótons do elemento? Tipo, o lítio, tem um elemento, tem um elétron na camada de valência. Posso identificar por isso, assim? Sim, sim, porque, então, isso é uma característica, sim. Mas a gente ia falar isso sobre a família. Família não, que é o grupo, né, no caso, assim. A antiga nomenclatura era família. Isso eu acho que eu não passei para vocês ainda. Mas sim, porque esses aqui, o grupo é caracterizado pela mesma distribuição eletrônica. O que vai mudar? Tipo assim, o hidrogênio aqui, ele é 1s1. O lítio não, é 2s1. Tá mudando a camada. No caso, Mas fica numa camada mais externa, mas está sempre mantém o com mesmo número de isso. orbital, sempre terá o mesmo número da família. Isso aí mesmo. Qual Entendi. é o seu nome? Gente, eu não. Iago. Iago. Ah, tá. Então, eu não sei se todo mundo pegou aqui, que depois foi chegando gente. Se vocês puderem tentar falar seus nomes, porque eu não consigo enxergar, eu até montei um monitor aqui, mas meu computador não reconheceu. Então não consigo ficar indo e voltando toda hora, só para aceitar as pessoas mesmo. Aí para eu ir conhecendo mais vocês, tá bom? Mas é isso mesmo, eu vou mostrar aqui, que tem como saber. Tá bom, Iago? Entendi. Tá ok, obrigado. Professora, E aqui uma coisa relevante. Oi, pode falar. tipo assim, essas camadas, elas têm um nível de energia diferente uma da outra, à medida que elas vão ficando mais distantes do núcleo? Tipo assim, alguma importância? Eu lembro que eu estudei isso, mas, tipo assim, tem coisa que eu não lembro muito bem, não. Não, então. Isso que eu ia falar agora. Essas linhas horizontais, tipo assim, o lítio e o berílio são diferentes, elas têm propriedades diferentes, porque elas são com distribuição eletrônica diferente, sim. Aí eu não vou entrar em propriedades assim de raio atômico, eletronegatividade, essa parte não, tá? Não agora, mas eu vou precisar depois saber, mas aí vocês já vão ter visto provavelmente com o Iago, com o professor, né, Iago? E aí é porque assim, aqui na linha elas são diferentes. Na coluna, no grupo, elas são semelhantes, entendeu?
Vocês entenderam? Tipo assim, ó, aqui, todo esse grupo 1 aqui, vou rabiscar aqui para vocês verem. Todo esse grupo 1 aqui, tem mais, tá, gente? Tem mais elementos, eu que não coloquei aqui. Todo isso aqui, eles têm características semelhantes, propriedades semelhantes dos elementos, tipo, desse grupo. Agora, esse aqui, ó, é isso que eu queria dizer para vocês. Não queria a cor. Aqui. Esses aqui, ó, eles já são diferentes as propriedades deles, entendeu? Porque aí são outras distribuições eletrônicas, aí tem a ver. Eles têm, todos são da mesma camada, mas são distribuídos. É da família? Oi? Então, esse vermelhinho é a família, e o azulzinho aqui é o período. Entendeu? A família tem propriedades semelhantes e o período tem propriedades diferentes, tá? Eu não vou. Aí aqui, vou continuar. Aí, se a gente pode falar a qualquer momento. E aí, por exemplo, isso aqui que eu falei, né? Se ele tá no terceiro período, que é quando, tipo assim, linha 1, linha 2, linha 3 é o terceiro período, tá? Então, é a terceira camada também. Então, a gente parou aqui nesse slide e falando sobre isso, né? Reafirmando, como a gente já foi comentando, se alguém tiver alguma dúvida dessas perguntas, eu até comentei na última aula, mas ó, o hidrogênio ele está na camada 1, na camada K, né? Ele é o primeiro período aqui, é a primeira linha que a gente conta da tabela periódica, tá? Então, período e camada sempre vai ser tipo igual. Aqui é o primeiro e aqui é a camada 1, né? Que é a K, tá? Então, a gente vai assim, conversando, né? E o carbono, ele está no período 2, na camada 2. Agora sim, até me pediram para trocar a tabela, para botar colorida, eu atendi o pedido, viu? Aqui a gente vai falar das famílias ou grupos. Família é nomenclatura antiga e grupo é a utilizada atualmente. Eles reúnem elementos semelhantes, como eu falei, né? Então, a tabela periódica ela tem 18 famílias ou grupos. E eles são divididos em elementos representativos e elementos de transição. Não trouxe de transição que vai bagunçar ainda mais a cabeça de vocês. Os representativos, eles são os mais importantes, tá? Então, são o grupo 1, né, que era o antigo 1A, eles são metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. E aí, volta o que o Iago falou, se não me engano é o Iago mesmo, que aqui, né, grupo 1 tem um elétron na camada de valência. O grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência, e assim por diante, tá? Então, aqui o 18, ele tem 8. O 17, ele tem 7. Então, a gente sabe sim, né, pelo número do grupo, quantos elétrons ele tem distribuído na camada de valência. Não sei se vocês lembram o que é a camada de valência. É o último, por exemplo, é a última camada que é distribuída. Por exemplo, se ele está na camada 3 aqui, a última dele vai ser a camada 3. Então, assim, ele tem elétron até a camada 3, tá? Alguns mais completos, mas ele tem pelo menos um elétron distribuído na camada 3, tá?
Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar. Então, assim, pra gente da orgânica, o que é essencial? O grupo 14, que é a família do carbono, o grupo do carbono, né? E do nitrogênio, o grupo 15, do oxigênio aqui, né, que são os calcogênios, e os halogênios, eles se combinam muito também com, eles também aparecem bastante nos compostos orgânicos. Então, principalmente essa linha aqui, né, sem o neone, deixa eu apagar aqui, então, qual é mais importante aqui? Deixa eu voltar para o vermelho. Esses aqui, né, esses três, esses aqui, tá? Então, os halogênios, eles são muito importantes para a gente, e esses três aqui são, né, e o hidrogênio, lógico. Então, assim, esses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos aqui são essenciais para a gente formar as combinações orgânicas, os compostos orgânicos. E a gente tem o grupo 18, que são os gases nobres, que são esses aqui. Amit, por que você está falando deles? Eles também são importantes, porque eles são pouco reativos, né? Eles não são, assim, inertes, mas eles têm que ter, assim, um esforço grande para que eles reajam. Então, a gente conhece o hélio, né? Balão de hélio, né, gente? A gente consegue pensar nisso, né? Aquele que fica grudado lá no teto. Então, eles aqui, o que eles têm de diferente? O que eles são tão importantes? Eles são muito estáveis, né? São muito estáveis. Então, a gente vai ver na teoria do octeto que eles buscam ter essa configuração aqui, dessa última família da tabela periódica, tá? Professora, você falou estável ou instável? Oi? Você falou estável ou instável? Estável. Ah, ok, obrigada. E aí, continuando, a gente, vou falar mais um pouquinho dos elementos representativos, né? Eles são localizados, né, como a gente viu, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, né? São esses grupos, né? São 8 grupos. E a gente tem tanto metais quanto ametais ou não metais e gases nobres, né? Então, a gente tem uma variabilidade de elementos e de características deles, tá? A última camada é a camada de valência, possui número de elétrons igual à unidade do número que determina a família a qual eles pertencem. É aquilo que eu falei para vocês. O número 15, eles vão ter 5 elétrons para distribuir, né? E a 14, 4 elétrons, né? Na camada de valência. Então, a gente dá para saber, tá? Aqui eu só botei um exemplo, mas todos têm essa configuração. Aqui eu botei, né, do nitrogênio e do oxigênio, que tem 6 e aqui tem 5, tá bom? Então, aí vocês já conseguem tirar muitas informações disso, porque eu vou mostrar para vocês, né? Agora, a teoria do octeto. Quem propôs isso? Foi Lewis. Então, ele viu, né, que os átomos, eles queriam, né, os elementos, eles queriam a estabilidade eletrônica de um gás nobre, como eu falei para vocês. Ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Só que tem exceção. Exemplo, o hélio, ele fica estável com 2 elétrons, né? Porque ele só tem na camada K. Então, tudo bem. Mas, em geral, todos os outros, ó, são 8, tá? Independente da camada que ele está ocupando, os elétrons estão ocupando, eles têm 8
Por isso, octeto, tá? Então, vem de oct, que é o radical de 8. Então, um exemplo que eu queria dar para vocês, aí vocês me falam se vocês estão entendendo. Quando a gente faz exercício físico, não sei se vocês fazem, mas eu já fiz a minha vida, apesar de estar parada ultimamente. A gente sente um esforço muito grande. E às vezes a gente fica agitado, né, com aquilo ali. Então, o que a gente precisa? A gente precisa descansar um tempo para poder voltar, tipo, ao nosso normal. Mas a gente sempre está buscando esse equilíbrio, né? De tipo assim, eu não vou me desgastar tanto e eu também preciso, tipo assim, ter esses intervalos de descanso. Então, tanto na vida, a gente busca esse equilíbrio, a gente também vai buscar aqui na parte de átomo, na parte de elemento, né? Os átomos, eles buscam essa maior estabilidade possível, né? Então, e como que a gente faz isso, né? Cada um tem em sua estrutura uma eletrosfera, que é a parte que os elétrons ficam, né? Aqui, o que é isso? São a distribuição dos elétrons, né? Então, como eu falei antes, níveis, né, que são as camadas, e subníveis, que é S, P, D e F, tá? Aí, cada nível e subnível comporta uma quantidade de elétrons. Na prática, o que isso significa? Cada nível a gente pode entender como uma prateleira, ó, tipo assim, a camada L é uma prateleira que eu vou botar os meus elétrons ali. Cada subnível, tipo S ou P, é uma caixa, que essa caixa aqui é onde cabem, né, somente 2 elétrons em cada caixa, tá? Então, aqui tem a distribuição eletrônica do oxigênio, que também é um elemento muito comum na química orgânica, por isso que eu peguei ele aqui. Então, ele tem, naquela distribuição de Pauli, né, que é na diagonal, de cima para baixo, então ele tem um S2, 2S2 e 2P4, tá? Como ele tem 8 de número atômico, ele tem 8 elétrons também para distribuir, tá? Então, 8E aqui. Então, ó, se uma caixa, que é esse orbital, só cabem 2 elétrons, aqui tá estável, né? Tá completo, tá show para ele ali. Então, o que isso significa? Estável é ter elétrons emparelhados, né? Ter 2 elétrons nessa caixinha. Então, isso aqui significa que eu tenho uma menor energia, tá? Agora, quando eu tenho só um elétron na caixa, podendo ter 2 para ficar estável, eu estou instável, né? São os elétrons desemparelhados, né? Ele não tem um parzinho dele lá. Então, aqui, eu tenho uma maior energia, tá? Então, é isso que a gente vai ver. E, assim, a mente... pode falar. Nesse caso, então, os gases nobres, eles emparelham todos esses quadrados? Isso aí, exatamente isso. Porque se você ver aqui, se a gente emparelhar aqui, a gente vai chegar a 8. Ó, 6 daqui e 2 daqui. Então, a gente vai ter 8 elétrons. Eu não tenho certeza, não, porque faz tempo que eu estudei isso, mas na época eu lembro que quando está um estado, aquela questão de doação de elétrons, eu esqueci o nome, acho que é ligação iônica, não é? Sim, sim. No caso, assim, tipo assim, se tem um elétron na última, no último quadradinho só, apaga aquele elétron e transfere para outro quadrado? Não tenho certeza. Eu não consegui ouvir o final. Só repete a pergunta, eu entendi o que você estava falando. Tem o S e o P. O P tá com 2 quadradinhos certos, só que no final, o último, ele não está emparelhado, só tem um traço.
No caso, Uhum. uma ligação iônica, ele perde esse traço? No caso, são... Não, na verdade, provavelmente, se ele só está faltando um, algum Ele outro ganha, né? elemento vai doar para ele Ah, tá, completar. entendi. Entendi. Ah, sim, sim. Quando é É puro, sempre assim, tipo assim, se eu só tenho um na última camada, tipo assim, S1, só se tivesse só um aqui, eu vou perder na ligação iônica. E se eu tiver 7, eu vou ganhar, vou receber esse elétron, entendeu? entendi, entendi. Não Boa. fica com quem tem mais, vamos dizer assim. E aqui eu queria destacar uma coisa que é importantíssima, gente, mas podem perguntar, tá? Aqui, vocês viram que eu que fiz esse vermelhinho aqui, né? Isso aqui é uma possível ligação. O oxigênio, ele pode fazer 2 ligações. Então, por quê? Porque ele estabiliza. Ele estava aqui sozinho, né? Só com um elétron desemparelhado. Eu botei aqui esses dois, ele ficou estável, ele ficou parecido com um gás nobre. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente parou a primeira aula por causa disso, né? Para vocês entenderem. Então onde você tirou isso de, tipo assim, do oxigênio fazer 2 ligações, do nitrogênio fazer 3 e do hidrogênio fazer uma ligação? É exatamente por isso. Estava desemparelhado e ele precisou de 3 elétrons, né, compartilhados ou doados para poder se estabilizar, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém falou no chat? Deixa eu ver. Não, ô Iago, agora que eu vi sua mensagem, deixa eu te falar. Eu não vou focar nisso aqui, porque essa aí são os números, aí são. Eu vou ter que falar de cada número. Eu esqueci, gente, o nome que dá isso. Mas assim, é spin, né? Essa parte aí. E aí eu não vou chegar nessa parte porque eu só quero que vocês entendam que está faltando esse número de ligações. E que ali, esse faltar é uma possibilidade de ligação química, tá bom? É isso que eu queria chegar para vocês. Se vocês entenderam essa parte? Gente, me ajuda aí, fala aí, pelo amor de Deus. Vocês falem aí, gente. Vocês estão entendendo, gente? Gente, pelo amor de Sim, Deus. sim. Sim, Tá. Não, então tá bom, eu vou continuar, tá? É isso. Pelo menos até agora. Então eu já consegui andar um pouquinho com vocês. Então é isso, né? Os elétrons desemparelhados. Essa definição aqui eu gostei muito, porque não lembro qual menino me perguntou semana passada, porque eu não sei. Boa tarde, né, Alice? Não lembro quem me perguntou, mas assim, mentira, me perguntaram. Pode todas as ligações, a teoria do octeto ela funciona para todas as ligações? Sim, por quê? Vem explicar através desse conceito aqui. Os átomos, eles tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que tenham 8 elétrons, octeto, no último nível de energia, camada de valência, ou 2 elétrons, dubleto, quando possuem apenas o primeiro nível de energia, tá? Que aqui é o caso do hidrogênio, né? Então, aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Lembra? Aqui é o orbital atômico do hidrogênio puro. Aqui também, do hidrogênio puro. Só tem umzinho elétron distribuído. Aqui é quando eles se juntam e compartilham esses elétrons que cada um tem. Olha, esse aqui é crescente de energia. Então, vocês não precisam entender
por que distribui assim. Mas eu quero que vocês entendam que aqui tem menos energia. Ele sozinho, ele tem mais energia. Então, menor energia, a gente busca fazer menos energia na vida. Então, a gente precisa estar nesse estado aqui, né? A gente precisa compartilhar, nesse caso, os elétrons, tá? Então, um com o outro, essa molécula aqui, ela é muito mais estável do que no átomo de hidrogênio, tá bom? Então, a partir disso, né, o que a ligação química é? Ele é o ato de emparelhar os elétrons, ou seja, fazer com que os elétrons, ai meu Deus, botei de novo, fazer com que os elétrons se liguem no mesmo orbital. O estado energético é menor quando ocorre a ligação, como a gente pode ver aqui na setinha, tá bom? E aí, a gente vai para a última assim, parte, né, dessa aula que eu tinha programado. Aí depois a gente volta para a nossa outra aula, se der tempo. São as ligações químicas. A gente tem dois tipos de ligações químicas. Aqui eu vou falar de intramolecular. Intra é dentro da molécula, tá? Depois eu posso até alterar isso aqui para vocês, mas eu vou falar só das intramoleculares. Tem as intra e... Ai, esqueci a outra, deixa eu ver aqui. Intermoleculares, entre moléculas. Então, aqui a gente vai ver intramolecular, que é dentro da própria molécula, tá? Então, a gente tem a ligação iônica, né, ou chamada de tetravalente, e a gente tem a ligação covalente ou molecular e a ligação metálica. Aqui a gente tem os exemplos de cada uma, e eu vou explicar agora com mais calma o que cada uma significa, o que cada uma faz, né? Vamos lá. Então, ligação a partir da doação ao recebimento de elétrons. Então, aqui é aquele caso, né? O sódio, ele só tem um elétron aqui na terceira camada. E o cloro, ele tem 7. Então, vai ficar mais estável tanto para o sódio quanto para o cloro se o sódio doar, né, para o cloro esse elétron que ele tinha aqui, tá? Então, aqui completa 8, né? E aqui fica sem o elétron na terceira camada. Então, aqui é o exemplo do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, tá? Então, a gente vai ver aqui, né, geralmente eles são sólidos cristalinos, elevados pontos de fusão e ebulição, depois a gente vai ver as propriedades, né, e boa condutividade dissolvidos em água, tá? Então, isso é importante. Por que isso é importante? Porque, principalmente na inorgânica, vocês vão ver pilhas, vocês vão ver coisas que, às vezes, a gente consegue usar da ligação iônica, né? Usar as propriedades que ela tem, tá? Então, beleza. E aí, a gente vai ver o quê? Ligação covalente, é a mais importante para a orgânica. Então, a gente vai focar nisso aqui. Que são os pares de elétrons compartilhados pelos núcleos, sendo que um elétron de cada par é cedido para cada um dos núcleos. Aqui tem o exemplo da água, né? Não é um átomo, eu nem botei um de carbono aqui, mas vocês veem, lembra que eu falei que o oxigênio tem 6, né, na camada de valência. O hidrogênio só tem 1. Mas se eles compartilharem, ó, se eu compartilho esse aqui e mais esse aqui, o oxigênio ele fica com 8 e o hidrogênio fica com 2. Então fica todo mundo estabilizado, né? Vocês entenderam essa parte aqui?
Então, tipo assim, eles estão compartilhados. É diferente desse aqui, que ele doa totalmente para o cloro, entendeu? Professora, Oi? a senhora pode voltar um pouquinho, só que meu áudio falhou aqui, por favor? Voltar na ligação iônica? Isso? É, Clarice? Isso. Tá, eu vou voltar então. Então, a ligação iônica, ela é de doação ou recebimento de elétrons. Por que que a gente fala disso, né? Porque, por exemplo, aqui no caso do NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a gente tem aqui, na última camada, que é a camada de valência, o sódio, só tem um elétron aqui. Isso é super instável para ele, né? A gente viu na teoria do octeto que o quê? Apesar de ter várias exceções, tá, gente? Mas eu vou falar do global aqui, só para a gente ter um foco. Para completar 8, né, aqui tem 7, ele consegue com a doação desse um elétron aqui do sódio, para ele se estabilizar. Lembra que o foco... Deixa eu anotar aqui. Vocês estão falando aqui. Os fogos se encaixam num desses exemplos. Eu não entendi, Iago. Eu não entendi a pergunta. Se você puder falar aí. Professora, aceita o pessoal aí, tô pedindo pra entrar. Não, eu tô aceitando agora. Assim, voltei aqui para a tela só para aceitar. Mas se você puder falar aí, Iago, por A favor. questão do exemplo foi. Não, porque você falou do equilíbrio, em questão, você comparou até o pessoal da academia em questão. Mas os focos, se não me engano, se encaixariam nesse exemplo, porque, tipo assim, quando você vai, como é que fala? Queimar o fogo com gases. Tem uma excitação de elétrons, aquele negócio todo, eles emitem luz por conta disso, os fótons, né? Mas ele se encaixaria por conta disso, tipo assim, uma ligação iônica, liberando os elétrons. Essa liberação de energia que você quer saber, né? Isso aí é a excitação do elétron para uma camada mais. Quando ele volta, ele emite energia em forma de luz. Então. Professora, Oi, pode uma falar. dúvida. Os slides que a senhora passou, acho que de 5 horas até agora, vão estar na sala de aula, no Google Classroom? Não, todos vão estar. Eu até estava pensando em parar de gravar e começar de novo, porque senão vocês nem vão assistir as aulas. Porque Aí eu boto eu tô em outra aula. Uhum. Não tem problema não. Eu vou parar aqui a apresentação, a gravação, e eu recomeço, porque aí vocês já vendo a aula de agora, de 6 horas, vocês veem só a outra, né? Eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu só parar aqui.